Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim. Pronto. Então, obrigado, Leandro. Obrigado a todos aqui. Obrigado a esta casa, né? Que tem me recebido já algum. Obrigado. Segundo os dados históricos, né? Já o quê? Quarto encontro e já há alguns bons anos, né? Então, eu vou falar um pouco da minha recente história, porque isso tem a ver com o que você falou agora, Leandro, né? O preâmbulo que você fez da nossa história um pouco e por que esse tema, inclusive, por que eu estou aqui fazendo esse trabalho hoje? Bem, eu tenho 54 anos e aos 19 cheguei na casa espírita, não é, que me recebeu. Isso depois de ter tido uma fase no candomblé, uma fase de uns 6 meses tentando entender essa coisa espiritual. E cheguei no centro espírita, no espiritismo, com 19 anos de idade. E trabalhei durante 24 anos direto, até os 43. E aí de tudo eu fazia. Dirigi reunião mediúnica, aplicar passe, palestra. E foi nesse tempo que Leandro me achou um site bem safadinho que tinha, bem fuleirinho que seu Coin tinha feito na época. E aí, como ele explicou agora há pouco, ele ligou para mim, eu vim bater aqui e foi muito bom. Eu acho até que eu fiz Recife Camusim naquela vez, não estava em Gravatá não. Aí depois eu tentei conciliar com estando em Gravatá, né? Que aí já fica aqui do ladinho, como eu estou agora. Muito bem, então foram 24 anos dessa dinâmica que a gente tem no Centro Espírita, que é o que vocês têm aqui, dessa coisa bastante, né? Agora há pouco o Leandro fez um diferencial, né? Não é bem ritual, é uma disciplina, a gente sabe disso tudo. Mas existe uma certa tendência meio automatista nesse processo, sabe? E aí tem um pouco a ver com o modelo, né? A nossa amiga ali falava sobre igreja agora há pouco. Então, o espiritismo no Brasil se estabeleceu dentro de um modelo um pouco igrejeiro, né? Isso é uma questão para a gente falar um pouco aqui hoje. Muito bem, e durante esses 24 anos foi uma experiência muito importante, muito significativa para mim. Tudo certo? Vou botar as coisas. Ah, obrigado. Ela pensa em tudo, né? Tudo para nos apoiar. E claro, né, foi um período muito importante onde eu aprendi muito. Eu devo muito ao Espiritismo, eu devo muito ao Lar Espírita Chico Xavier, eu devo muito ao movimento espírita. Mas aí, com 43 anos, eu vim morar em Gravatá por uma circunstância, a gente não estava conseguindo mais ter a qualidade de vida em Recife, filhos pequenos, eu queria casa, não tinha como ter lá. Eu vim para Gravatá e aí tive que me afastar do centro e a partir desse período eu vivenciei uma série de questões pessoais muito difíceis, inclusive separação e tudo, e passei aí de 2014 até agora tendo uma outra relação com
o próprio espiritismo, né? Quer dizer, eu me afastei fisicamente do centro e, coincidentemente ou não, depois... E pior que eu tinha recebido uma mensagem. Depois é que eu entendi a mensagem. Dizendo que ia ser bom vir para Gravatar, mas aí os espíritos nunca dizem as coisas assim, né? A gente tem que ter discernimento. Eles disseram alguma coisa como disse assim, vai ter algumas coisas aí e tal, mas enfim. E aí muitas coisas aconteceram. Coisas da vida humana, né? E aí, enfim, eu segui a vida e comecei a ter uma outra relação com a questão espiritual. Muito bem, isso já são 12 anos, e a Leandro de vez em quando diz, venha fazer uma palestra. E eu disse, Leandro, eu não estou mais no ofício. E assim, eu aprendi no Centro Espírita a ter muita dignidade com isso. Quando eu deixei de ser um trabalhador espírita, eu disse, não, eu não vou fazer palestra em canto nenhum, a priori eu não estou representando nenhum centro, eu não estou envolvido em nenhum trabalho, então não é meu papel, né? Isso eu aprendi lá. É assim como eu era dirigente de uma reunião mediúnica e quando eu me vi vivendo experiências muito difíceis na área pessoal, eu pedi afastamento. E aí, claro, já estava morando aqui, estava indo e vindo, e aí juntou uma coisa com a outra. E aí eu venho recentemente me aproximando novamente, nunca me afastei totalmente, sabe? Na verdade é interessante que eu tenho uma sensação de que hoje sou mais espírita do que era naquela época. No seguinte sentido, o olhar espírita para o mundo se tornou muito mais profundo em mim depois que eu saí do centro espírita. Isso é uma coisa difícil às vezes de dizer. E é por isso que o tema que eu tenho para trazer hoje ele é um tema meio esquisito, né? A resposta do Leandro quando eu botei lá foi, ixi, só você. Eu tenho vontade de falar sobre isso há muito tempo, mas só você tem a abertura, o peito de dizer, venha falar sobre isso. Muito bem, e aí qual é a perspectiva? Por que o espírita perverso? Primeiro, espírita era uma palavra que não deveria precisar de adjetivação. Espírita é espírita, mas o próprio Kardec adjetivou. Tem uma mensagem no capítulo Sede Perfeitos, o item 3, chamada O Homem de Bem, e o item 4, como é o nome? Os Bons Espíritas. Os Bons Espíritas. Então, Kardec, quando definiu o espiritismo espírita, ele foi aprofundar um pouco essa questão. Certo? E aí é nesse capítulo, nesse item, os bons espíritas, e que ele define o espírito, o verdadeiro espírito. Aí veja outra adjetivação. E aí agora eu quero a ajuda de vocês. Reconhece-se o verdadeiro espírita? Agora eu vou pedir um favor, Leandro, para ler para mim. Não, ótimo. Deixa eu ver qual é o capítulo C de Perfeitos. Aqui. Lê aqui, Leandro. Eu vou chegar aí. Deixa eu localizar. Achou? Pronto, vamos lá. Vamos lá, veja. Qual foi? Isso é o item 4 do capítulo 100 Perfeitos? Que pode ter em outra parte. Você deu um pesquisar, não foi? Reconhece o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita se reconhece pela transformação e pelo esforço por tomar suas graças. Pronto. Agora, quando eu perguntei de cabeça, o que é que vocês disseram? Só disseram a parte do esforço. Você notou isso? Se eu disser a você e a vocês que eu já fiz essa pergunta mais de 20 vezes em vários lugares e toda vez a resposta só sai na parte do esforço. Mas nunca sai. A ordem, né? Veja,
ele coloca a primeira. Reconhece-se, aí dependendo da tradução, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelos esforços que faz, que empreende para domar suas más inclinações. Então veja, a primeira característica distintiva do espírito é transformação moral. Mas todas as vezes, e aí com certeza isso é uma questão psicológica. Não é possível. Porque a gente lê isso várias vezes, toda vez que eu pergunto, várias vezes, todo mundo diz, reconhece o verdadeiro espírito, aí pelos esforços. A turma sempre esquece a parte da transformação moral. Então veja, o que é que define... E é claro, Kardec também vai dizer em várias outras passagens que ser espírito ou não tem a menor importância. Veja, o espiritismo é uma doutrina libertadora, completamente livre de rótulos, e a gente pega o espiritismo, eu digo a gente, isso de modo geral, por isso eu vou trazer aqui alguns itens do que eu chamei do espírito perverso, né, que é uma coisa meio esquisita de se dizer, por conta das impressões que eu tenho, no final, viu? Pelas impressões que eu venho adquirindo, até mesmo ouvindo palestras. Não é? Então, muito bem. O que é que a gente está falando? Primeiro, é estranho dizer o espírita perverso, porque é quase como dizer entrar para fora. O espírita não pode ser perverso. Porque se você ler esse item 4 todinho, que Leandro leu ali só uma frase, se você voltar ao item 3, é o homem de bem, que é uma página que por si só bastaria do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente seguir, né? Ele vai lá dizendo como é que se comporta o homem de bem. Capítulo 3 do capítulo 17, serem perfeitos. E o capítulo 4 está vendo isso que eu acabei de falar? O espírito é isso. O bom espírita faz isso aí. Naquela mensagem sobre os infortúnios ocultos, quando ele fala daquela viúva que saiu, não é, a fazer doações e que um dia levou a filha e a filha queria ajudar e ela diz, não, entregar o que eu comprei não é mérito nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai costurar umas roupinhas e a gente, como você vai comigo da próxima vez, você vai doar aquilo que você fez. Né? E no final, Kardec, que escreve essa página lindíssima, é tão poética essa página que eu pensava que era Instruções dos Espíritos. Não, mas é Kardec. Acho que Kardec estava quase mediunizado nessa passagem, porque é poético. E aí no final ele diz assim, é espírita ela que importa. Não importa. Né? Então vamos lá. A doutrina espírita completa, ela deixa muito claro que a designação de espírito ou não tem importância. O que tem importância é a transformação moral, é aquilo que a gente faz, e aí vem todos os ensinamentos. Né? Muito bem, aí é o que eu falei, caramba, por que a gente às vezes, e aí o que eu estou chamando de espírita perverso, né, assim, fulano que é espírita e é perverso. Não, não é isso não. As nossas perversidades nós já temos, não é? Não são poucas. O espírita perverso é aquele que usa o espiritismo, eu estou com o meu roteiro aqui, que usa o espiritismo para justificar aquilo que o espiritismo deveria corrigir. Muito bem. Então, o que é que eu estou chamando de espírita perverso? É um tipo de espírita imperfeito, como Kardec define. Inclusive, no Livro dos Médiuns, eu acho que ele fala sobre isso também. Mas é uma especificidade, né? É assim, eu uso o espiritismo para justificar minha perversidade. E aí, como é que isso acontece? Por exemplo, eu listei aqui uns 8 a 10 itens. Por exemplo, usar a lei de causa e efeito para julgar o sofrimento alheio. Então, uma pessoa que diz assim, fulano está passando por isso, e aí quer explicar por que é que ele está passando por aquele sofrimento. Né? Inclusive, eu escutei uma das coisas mais horríveis que eu vi numa palestra, eu não aguentei nem ficar até o final da palestra. Veja, não era nenhuma pessoa transtornada, não. Era um trabalhador normal de uma casa espírita. Dizer que não existem vítimas. Não existem vítimas. O que é que ela quer dizer com isso? Que se alguém passa por uma situação, é porque existe alguma
explicação, não é? À luz da causalidade, da justiça divina. E isso é verdade. Agora, toda pessoa que passa por algum tipo de violência, ela é vítima, sim. Se a gente... quer dizer, ela quer eliminar a palavra do dicionário, né? Não, essa palavra não existe. Então, quer dizer que uma pessoa que passa por uma violência, é claro que ela é vítima. É claro que ela é vítima. Se as circunstâncias que levaram ela a passar por aquilo têm alguma explicação reencarnacionista, isso é outra história. Absolutamente outra história. Primeiro que a gente não sabe. Não necessariamente o sofrimento tem a ver com uma ação equivalente passada. Se fosse por isso, então Jesus, antes de encarnar aqui, ele deve ter feito muita coisa ruim, né? Ele deve ser os pés da besta, porque o homem foi torturado. Você imagina que levar 40 chicotadas, não é peteleco não, né? É aquela chicotada que passa e rasga a carne. Carregar a própria cruz e depois ser crucificado, claro, com todo aquele requinte de crueldade, né? A coroa de espinhos, o vinagre sobre o suor e as lágrimas e o sangue, e no final finalmente ser ferido mortalmente através de uma lança, né? Então veja, quer dizer que Jesus, na encarnação anterior dele, ele fez isso com alguém. Ele pegou alguém e obrigou, deu 40 chibatadas. É evidente que não. Há várias situações, e aí a gente tem que estudar o que é uma expiação, o que é uma prova, mas há várias situações em que aquilo que a gente olha e diz, ali tem uma circunstância de sofrimento, isso não nos dá o direito. Primeiro, a gente não sabe o que a pessoa passou. Geralmente, quem sabe não diz. Os bons espíritos, os espíritos que são instruídos, eles até sabem, mas eles não vão dizer, né? E quem se mete a dizer, normalmente está falando besteira. Ok? Então, por exemplo, quantas pessoas eu vi ficarem com rejeição ao espiritismo porque disse, não, eu fui no centro e disseram que eu me suicidei na outra encarnação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o quão é sério, e por isso que Kardec adverte no Livro dos Médiuns, os bons espíritos, eles nunca falam das coisas do nosso passado, geralmente não falam, não revelam, por conta de coisas como essa, né? Então, isso é um tipo de perversidade. A pessoa bater no peito e dizer, não, porque a pessoa que foi violentada, uma situação dessa, uma mulher. É preciso entender que se ela passou por isso é porque fez alguma coisa, então não existem vítimas. Gente, isso é perversidade. Justificada por uma distorção espírita. Porque o espiritismo não fala disso. O espiritismo não fala disso. Inclusive, quando a gente vai ler lá na mensagem sobre as aflições, as causas anteriores e as causas atuais das aflições no Evangelho, lá Kardec diz que a maioria dos nossos sofrimentos tem a ver com as causas atuais e não com as causas anteriores, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é isso, né? Usar a lei de causa e efeito para poder ser perverso. A pessoa está passando por isso porque merece. Gente, o merecimento é uma categoria que a gente devia usar com muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Quem é que sabe o que é que merece? Você é capaz de, no fim do dia, pedir a Deus assim, meu Deus, me dê tal coisa que eu mereço. Eu quero tanto passar no Enem. Eu mereço. Não é? É difícil isso, até porque para passar no Enem, outra pessoa não tem que não passar, né? O jogador de futebol pede ajuda a Deus para fazer o gol. E o goleiro? Se o goleiro também pedir ajuda a Deus, aí todo campeonato vai acabar 0-0, né? Igual a história do campeonato de basquete de Portugal, vocês souberam da história? Que isso faz alguns anos, o jogo só acabava 0-0, 0-0, todo jogo de basquete 0-0, 0-0. Aí chamaram o americano para fazer uma consultoria, por que o nosso jogo só acaba 0-0? Aí o cara descobriu, a bola era maior do que a cesta, né? Então a bola nunca entrava. Todo jogo acabava 0-0. Então, veja, o que é que nós temos, né? Nós temos uma coisa sem lógica. Eu mereço.
Eu mereço passar no concurso. Ok, tem 5.000 pessoas para uma vaga, as outras 4.999 não merecem? Eu mereço ter saúde. Será? Será que a palavra merecimento é a mais forte, né? Provavelmente você vai pedir porque você necessita. E aí sim. Provavelmente eu não mereço. Né? É muito difícil você garantir o merecimento. Então, Senhor, eu não vou nem falar de merecimento. Se for possível, me concede tal coisa. Né? Se a gente for levar ao pé da letra a oração Pai Nosso, não é nem ao pé da letra, se a gente for levar com um pouco mais de seriedade, a gente vai dizer que seja feita a tua vontade. Veja que coisa. Basta esse verso, que seja feita a tua vontade. Então, quando eu digo que seja feita a tua vontade, eu abdiquei da minha. Eu não vou nem mais pedir. Né? Eu vou simplesmente trabalhar e vou... Então, vamos lá. Quando a gente usa a lei de causa e efeito para dizer, opa, existe uma justiça divina, não existe o acaso, agora eu sou o cara que vai dizer que cada um merece passar por tal ou tal coisa. É o que eu chamei. Se você for ler no Livro dos Espíritos, na pergunta 818, deixa eu ver se eu acho aqui na anotação, tá, gente? Acho que eu botei no cabelo. Tá aqui. Na minha anotação aqui. 886. Essa pergunta é muito importante. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí veja, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. São somente 3 coisinhas. É como eu digo para meus alunos, não fique na final não, porque na final só cai 3 assuntos. Eles perguntam, quais são, professor? Eu digo, tudo, tudinho e o resto. Né? Então não vão para a final porque é acumulativo. Mesma coisa aqui. É tudo, tudinho e o resto. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí entra essa coisa do fulano está passando por isso. E essa perversidade espírita, que não é espírita, né? É do espírita, né? O espírita que é perverso, o espiritismo não é perverso. O espiritismo, para ser perverso, de novo, é dizer que entrar para fora, né? Veja, onde é que tem perversidade nisso? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é o contrário da perversidade. Mas nós utilizamos isso com perversidade. Por exemplo, eu já vi gente dizer, não vamos ajudar não, porque vamos interferir no karma da pessoa. Tem uma pessoa passando fome. Não, ele necessita passar pela fome. Vê, Leandro. Total. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que eu não achei aqui exatamente qual é, mas é belíssima, que fala assim, sobre isso, se você deve interferir. E aí a resposta do Espírito é assim, e você sabe lá se você não foi colocado ali justamente porque chegou a hora de cessar a aprovação dele? Se Deus não te colocou ali justamente para aliviar o sofrimento dele naquele momento? Ou seja, voltando para aqui para 886, não importa a circunstância, tudo que a gente puder fazer pelo outro, para aliviar a dor do outro, a gente deve fazer. Seria absolutamente contraditório essa lógica. Mas veja, você vai ouvir as pessoas dizerem isso dentro do centro espírita. Eu já ouvi. Né? Essa daí é mais difícil de um palestrante dizer, porque seria muito despreparo. Mas o movimento espírita é formado não só dos palestrantes. Né? Então, não devemos interferir não devemos interferir no livre-arbítrio do outro. Aí sim, é uma diferença muito grande. Devemos sempre respeitar o livre-arbítrio do outro. Agora, não devemos interferir no karma do outro, não faz o menor sentido. Tudo aquilo que passar pela nossa mão, a gente vai fazer para ajudar.
Agora, onde é que esbarra o limite da nossa ajuda? E aí, como diz um psicólogo chamado Crisarges, a ajuda é uma porta que se abre por dentro. A ajuda é uma porta que se abre por dentro. Então, a pessoa precisa querer, né? E a gente está pronto para... Quando ele abre a porta, a gente aproveita e entra, né? Mas é preciso partir dele. Outra coisa que é uma perversidade espírita, usar a ideia de reencarnação para adiar as nossas mudanças e as nossas reformas. E aí, gente, tem coisa que não dá, vê. O espírita não pode mais se dar o luxo de fazer coisas que muitas vezes a gente fazia antes de ser espírita. A coisa que é mais vezes, gente, mas não faz sentido. Isso é o tipo de coisa que não dá mais para a gente fazer. E a pessoa dizer, não, mas tudo tem o seu tempo. Não, nós somos os trabalhadores da última hora. Nosso tempo, nós somos o trabalhador da 12ª hora. Significa que a gente foi chamado na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, e a gente já vem adiando. Então, assim, a ideia de reencarnação, ela não deve ser utilizada para dar a sensação de que a gente pode fazer a mudança em outra encarnação. Que também é uma distorção. Transferir a responsabilidade moral para a obsessão. Isso é comum, né? Não sou eu não, meu obsessor. Quer dizer, na verdade, você que é obsessor do espírito, né? A gente vai chegando lá, né? Aí veja, não há obsessão duradoura sem conivência moral. Então, é claro que todos nós sofremos processos obsessivos, não tem, basta existir, né? Agora, a experiência obsessiva se estabelece a partir da gente. Né? Muito bem. Misturar o espiritismo com outras coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, com todo respeito, tá, gente? Eu tenho o maior respeito do mundo a todas as concepções, mas quando eu digo assim, eu sou desse jeito porque eu sou de Libra, não dá. Não é? Porque aí desse jeito eu abandono toda a dimensão espiritual para dizer eu sou de tal jeito porque eu nasci em tal dia, né? Eventualmente a gente vai ter influências da natureza para várias coisas da nossa vida, mas não para determinar a nossa personalidade. Nem para determinar a nossa personalidade e muito menos o nosso futuro. Que aí fica mais complicado. Então veja, às vezes a gente tenta fazer certas combinações com o espiritismo que não são compatíveis. A bem da verdade, e essa parte que eu vou dizer agora é mais difícil para a maioria entender, que a gente não devia nem estar conectado nem com o cristianismo. Essa aqui é a verdade. Quando a gente fala o espiritismo é cristão, a gente está criando um problema muito grave. E aí a maioria das pessoas vai dizer o seguinte, não, mas Jesus não tem nada a ver com cristianismo, né? Jesus não tem nada a ver com cristianismo. Esse é um problema. E aí quando tem culto ecumênico, que chamam, no finalzinho, quando tem culto ecumênico que a gente entra nessa história que eu já entrei. E se você pesquisar a definição de ecumenismo, o espiritismo não faz parte do ecumenismo. O ecumenismo é só religião cristã. E o espiritismo é cristão? O cristianismo tem como princípio básico número 1, qual? A unicidade da existência. Não tem como a gente estar sob o mesmo guarda-chuva. Né? Agora, qual é a grande questão que normalmente a gente usa cristianismo no sentido muito lato? Nós temos a conexão com Jesus, portanto nós somos cristãos. Isso é um problema. Porque quando a gente traz o cristianismo, a gente não traz Jesus. A gente traz uma série de outros temas e de outros conceitos que contaminam. É bem verdade que o próprio Kardec fez algumas concessões nesse sentido, né? Mas muito provavelmente porque ele estava inserido num contexto histórico que obrigava ele a fazer isso. Então ele fala, por exemplo, São Luís e tudo mais, né? Uma coisa que eu falei da vez que a gente veio falar aqui sobre paternidade e maternidade, reduzir os laços familiares aos laços biológicos. Quantas vezes eu vi que a família se constitui necessariamente do sangue, dentro do espiritismo, onde você vai ter a maior resistência do mundo
por exemplo, a filiação adotiva vai ser muitas vezes num centro espírita, onde era para ser completamente nulo essa dificuldade, nula, né? Porque o espírita sabe que as nossas conexões verdadeiras, elas são espirituais, elas não são do sangue. Então, por exemplo, a adoção, a família que se estabelece a partir da adoção, ela é uma constituição completamente conectada com esse conceito. E muitas vezes a gente vê essa coisa muito forte da família como uma coisa consanguínea, né? E, na verdade, a experiência consanguínea, ela é uma base que, até certo ponto, está estabelecida, porque a gente nasce a partir daquelas conexões biológicas, mas a nossa conexão principal, ela é do espírito. Então, veja, a questão, portanto, que eu trago hoje é mais essa reflexão. Não é? Como que a gente pode, muitas vezes, trazer para a nossa vida algumas inconsistências que chegam a ser perversidades, né? Então, por exemplo, uma das coisas que no final, tá certo? Uma das coisas que também a gente deveria refletir um pouco é até mesmo esse modelo. Eu acho que a gente precisava fazer uma coisa muito mais vivencial, sabe, Leandro? Inclusive eu fiz uns desenhos de umas oficinas pensando nisso. Porque, por exemplo, o perdão é uma das 3 coisas, né? O perdão das ofensas. Quem de nós hoje aqui, se a gente tocar nesse assunto, vocês diriam que tem hoje no coração de vocês alguém, alguma situação cujo perdão ainda não está resolvido? Como é que a gente perdoa? Não é? O que é verdadeiramente perdoar? Será que ler e ler vai nos fazer desenvolver a habilidade de perdoar? Tem que ter a prática. A gente pode aprender a perdoar. Então, por exemplo, existe técnica para fazer isso. Para eu perdoar, eu preciso estabilizar minha mente primeiro. Como é que eu estabilizo a minha mente e desenvolvo uma relação? Porque onde é que está a falta do perdão? Ela está dentro da gente. Toda vez que eu lembro de fulano ou de Beltrano, eu revivo aquilo. O perdão surge a partir de uma experiência emocional. Como é que eu trabalho as minhas emoções? Então, uma coisa que a gente pode aprender, a gente pode fazer oficinas, a gente pode fazer grupos de apoio, onde as pessoas, com base em Kardec, com base no Espiritismo, a gente lê a mensagem, a gente trabalha um pouco o conceito. Vamos praticar agora. Então, por exemplo, anota agora no papel uma situação que aconteceu com você essa semana. Um cara xingou você na rua, no trânsito, e toda vez que você lembra disso, você tem raiva. Né? Anota. Como é que a gente pode aprender a não deixar isso ficar dentro da gente, soltar? Né? Porque algumas pessoas dizem que o perdão é esquecer. Esquecer é amnésia. Esquecer é amnésia. A gente não esquece. Agora, a gente pode ter uma relação com aquela memória que ela não nos atinge mais. Isso pode ser feito. Isso é um processo que a gente aprende. Então, às vezes, eu sinto, sabe, Leandro, que eu quando estou no centro espírita como esse, eu me sinto muito assim, conectado. E eu sempre penso naquelas 3 dimensões que a gente sempre fala do centro espírita, né? É uma oficina de trabalho, é um hospital e é uma escola. Eu sinto o hospital e a oficina de trabalho muito forte, mas às vezes eu acho que a gente falha na dimensão da escola. Eu acho que a gente está muito preso nesse formato, onde a gente poderia ter... claro, tem os grupos de estudo, mas muitas vezes o estudo é muito teórico. Fala, querido. Tem, que ótimo. Ótimo, ótimo. Então, para quem está vendo na gravação, ela está dizendo que tem uma outra atividade parecida. A gente precisaria fazer isso mais, sabe? Eu acho que quando Kardec pensou as sociedades espíritas, eu acho que ele não pensou necessariamente nesse formato. Acho que a gente teve a clivagem com o cristianismo, transformou o centro espírita um pouco em igreja. E com todo respeito às igrejas a gente já tem muito. Né?
Hoje mesmo eu fui no centro de Gravatá comprar não sei o quê, estava tendo missa, né, e tinha mais alguém na praça fazendo exortações. A gente já tem muito isso. A nossa história de missa já é muito grande. E quando você olha para aquele público, e constantemente eu estou lendo Libertação agora, você já leu Libertação de André Luiz? Que é o 6º ou 7º livro da série. Recomendo, é um livro muito interessante. E ele fala disso, de uma situação que eles estão na igreja, porque eles estão acompanhando uma família que está no processo obsessivo. E ele chega na igreja e ele faz a descrição, né? A descrição. Ao mesmo tempo que ele diz que tem uns espíritos iluminados que estão ali tentando fazer a coisa, você tem a multidão de pessoas que estão ali completamente absortas, né? Completamente absortas ali. Por quê? Porque essa coisa, aí entra a história do mecanicismo, que hoje, veja, durante muito tempo para mim foi muito importante a rotina. Eu ia 3 ou 4 vezes por semana para o centro. Era reunião mediúnica, palestra, mocidade, tudo. A única coisa que a gente não fazia lá no Chico era a campanha do quilo. A única coisa da tarefa. Porque o centro ele tinha uma certa, vamos dizer, estrutura e o pessoal achava que não devia fazer porque, enfim, para não achar que esse dinheiro era convertido nisso, enfim, tinha uma história lá. Mas é uma questão administrativa. Mas todo tipo de trabalho assistencial, feira, tudo, sopa. A gente visitava alguns hospitais e tudo. Isso foi muito importante. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu digo assim, caramba, será que a gente não entra num processo de repetição, que a gente termina deixando de lado o transformação moral? Aí eu volto para o início da palestra. Eu acho que tem uma coisa, e eu não sei o quanto isso contribuiu para o esvaziamento dos centros espíritas. Porque, veja, Leandro, o sofrimento está diminuindo, por acaso? E o sofrimento de que tipo? Qual é o tipo de sofrimento que tem aumentado depois da pandemia? O emocional, portanto espiritual, portanto psicológico. Veja bem, se alguém aqui tivesse com uma perna quebrada, estava no hospital. O sofrimento físico tem o seu lugar. O centro espírita é o lugar do sofrimento emocional. A gente vai chamar de espiritual, pode usar a palavra que for. Ora, depois da pandemia, esse sofrimento aumentou muito. Eu estou fazendo uma graduação, te falei, não, estou fazendo psicologia. Passei no Enem, depois de 3 vezes que eu tentei, passei. Não pedi, assim, não disse a Deus que eu mereço, não. Terminou dando certo. Eu entrei na última vaga só porque Deus disse, tu vai entrar na última, só para saber que foi eu que te botei lá. Eu disse, tá certo, eu sei que eu tenho uma tarefa nessa área e vou fazer. E uma das coisas mais legais que eu faço hoje, quando eu oro, é rir desse jeito, assim, falando com Deus. Começa a rir. Né? Aqui no centro a gente fica mais formal, né? Porque, poxa, tem que ter muito respeito. Mas assim, quando eu estou orando de manhã cedo, eu começo a rir. Eu digo assim, Senhor, essa semana aconteceu tal coisa. Passei por tal coisa, né? Cara, começa a rir. Eu digo, meu Deus, que beleza. Eu acho que eu cheguei no ponto da prece agora. É a prece que, como a gente está conversando aqui. E rindo, sabe? Rapaz, eu fiz tal coisa, não foi seu. Caca. Mas me ajude, proteja a família, proteja tal. Então, numa dessa eu entrei lá. E veja, o curso de psicologia hoje é o 6º curso mais concorrido da Federal. Perde só para os famosos, né? Medicina, os de computação, direito, odonto, psicologia. Cresceu enormemente depois da pandemia a busca profissional pela área de psicologia. Ora, estão aumentando os números de psicólogos, por quê? A última vez que eu pesquisei, a estimativa é de que 6% dos brasileiros faz psicoterapia. 6%. Baixíssimo. Então tem um mercado imenso, o sofrimento está aumentando. Por que os centros estão diminuindo na sua presença? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que não é algo para a gente desconsiderar. Até que ponto o centro espírita está ocupando esse lugar de servir para a sua tarefa, que é a tarefa da transformação moral. Não tem outra tarefa maior, claro, a divulgação do espiritismo, não é? Mas para que divulgar o espiritismo? Por divulgar? Não. No fim das contas, a missão do espiritismo é promover a transformação moral das pessoas. É isso. Todo o resto vem em consequência. Todo o resto ou vem em consequência ou vai na direção de.
E aí, de novo, quando a gente herda do cristianismo, a gente herda do modelo de igreja, a gente herda do modelo de... Não é? Então, não comungo, né, a hóstia, mas tomo passe. Quando você vai ver, tem uma certa transposição. Domingo é hora da palestra. E às vezes o centro espírita se torna um espaço mais de convivência social do que propriamente de oferecer essa dimensão escola. Sabe? Eu vejo a oficina de trabalho, maravilhoso fazer campanha do quilo, é maravilhoso preparar uma sopa, distribuir, é maravilhoso aplicar o passe, a reunião mediúnica. Né? O trabalho espiritual é gigante, eu vejo que ele é gigante. A dimensão hospital, aqui a gente está sendo socorrido, aqui no entorno os espíritos estão cuidando, mas eu acho que a gente tem falhado nesse terceiro papel do centro espírita, se é que a gente pode chamar assim, que é o papel de escola, a ponto das pessoas utilizarem do espiritismo para justificar aquilo que deveria ser transformado pelo espiritismo, né? A pessoa dizer, eu não vou fazer tal coisa para não interferir no karma, é de uma monstruosidade sem tamanho. Veja, a pessoa já era perversa e agora ela refinou a perversidade com o conceito espírita. E aí passa adiante isso. Diz justamente o contrário. Mas veja, quando você pega uma fatia, né, uma peça do quebra-cabeça e tira, aí vira a distorção. Tudo no espiritismo é, onde quer que eu esteja, é a oração de São Francisco, né? É a parábola do semeador. Onde quer que eu esteja, que eu plante a semente. Claro, se vai brotar ou não depende de mim. Onde quer que eu esteja, que eu diminua a dor do outro. Né? Mas, muitas vezes a gente tem essas coisas. Não existe vítima, é claro que existe vítima. Existe vítima e vamos cuidar da vítima e vamos cuidar da vítima. Agora, depois a gente pensa se a vítima tinha por que passar por isso ou não. A gente entende que existe uma lógica nas situações, mas a gente não tem como dizer. A gente não tem como dizer de jeito nenhum. Às vezes a pessoa passou por uma coisa até para dar um testemunho de alguma outra coisa. Né? A gente não pode nunca chegar, ela passou por isso porque mereceu. Então, de novo, a palavra merecimento a gente tem que ter muito cuidado. Para os outros e para a gente. Muito cuidado. Né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer, chegamos já no final do horário, quero agradecer a oportunidade, depois de 12 anos, vir aqui e poder falar com vocês. Por isso que eu estou sentadinho aqui, eu não considero isso uma palestra, mas uma conversa entre pessoas que poderiam refletir juntas sobre isso, né? Sobre, aí, para botar lá no site, aí, Leandro, e aí, eu boto... Não, tire! Aí ele botou espiritualista, eu achei maravilhoso. Eu digo lá para meus alunos, professor, qual é a sua religião? Eu digo, olha, é uma religião nova e ela só tem um adepto e não aceita mais nenhum adepto, é o guilhermismo. E ela tem uma influência muito forte do espiritismo, mas também tem um pouco do budismo, tem a influência do deboísmo. Aí eu também quero, eu falei, não, essa religião só aceita um adepto, que sou só eu. Então, assim, eu brinco com eles para dizer, ó, isso não é tão importante, não é? O mais importante é que a gente, em vez de buscar os rótulos, e quanto mais a gente cria identidades, mais a gente se complica. Nada contra a pessoa dizer que é espírita, né? Não se trata disso, mas que isso vem em segundo plano. E que a gente traga em primeiro plano o conceito que Kardec definiu, o que é o espírita. É aquele que faz a sua transformação moral. Ele foi tão bonzinho que depois ele falou do esforço. Mas o espírito é aquele que faz sua transformação moral. Significa que a cada semana, a cada dia, eu tenho que olhar para o dia e dizer assim, eu estou um pouco melhor. Isso que eu fazia há 6 meses eu já não faço mais. Isso que eu fazia há 2 anos já não faço mais. Isso é a única coisa que vai nos garantir, talvez, chegar do outro lado e olhar para trás e dizer assim, eu tive uma vida bem vivida. Eu tive uma encarnação que fez sentido. Querido, devolvendo a palavra, a gente vai fazer a prece. Pronto, então, no caso, o passe é aplicado pelos espíritos, né? Pronto, obrigado. A gente vai receber um passe agora, tá certo? A gente vai, vamos...
depois a gente conversa mais. Mas vamos fazer agora, a gente vai receber o passe agora, tá certo? Então vamos nos conectar aos bons espíritos, com o coração repleto de alegria por estar aqui simplesmente conversando com pessoas queridas, numa casa tão cheia de energias amorosas. Nós pedimos, Senhor, que nesse instante os espíritos benfeitores alcancem cada um aqui nas suas necessidades, para que o trabalho do passe coletivo possa acontecer juntamente com as energias cedidas pelos encarnados, para que assim todos os presentes encarnados e desencarnados possam receber essa energia curativa que provém de Ti, Jesus, através desses espíritos amigos aqui presentes. Dessa forma, nós agradecemos mais uma vez e passamos a palavra ao nosso irmão Leandro para que ele possa dar continuidade ao trabalho desta noite. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor